cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz. Estamos aqui em mais um vídeo pelo canal O Evangelho Não Está Preso, dando sequência a estes comentários, a esta breve aí análise do livro Ortodoxia Humilde de Joshua Harris, escrito em 2013, lançado aí por Edições Vida Nova. Estamos no primeiro capítulo e agora gostaríamos então de fazer um resumo que no livro do Joshua Harris, no livro estará como a parte lá de guia de estudo, mas nós vamos tratar como uma espécie de um resumo, por isso está aí entre colchetes, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí, uma panorâmica, mais ou menos quais foram os conteúdos que nós vimos aí dentro deste capítulo de número 1 e também aí alguns outros detalhes. Algumas pessoas amam a doutrina bíblica, mas são desagradáveis, contestadoras e arrogantes. Isto é a ortodoxia arrogante, lembra? Outras são agradáveis e até inofensivas e se consideram livres para escolher quais doutrinas cristãs históricas acolherão. Então, por um lado, nós temos aqueles que realmente amam a doutrina bíblica, a ortodoxia, mas a atitude é uma atitude ruim. Por outro lado, há aqueles que são, na verdade, praticamente inofensivos, são pessoas demasiadamente agradáveis, ao ponto de preferir não ofender ninguém ou não ofender a cultura vigente, mas ele não vê problema nenhum em ofender as bases bíblicas ou fatiar o evangelho. Então essa é uma atitude também muito preocupante. Observe ainda, mas se Deus quiser que nos importemos com as verdades da fé e ao mesmo tempo tratemos os outros com a amabilidade, se realmente Deus quer dessa forma, né? Será que esse é o desejo de Deus? Diz aí então, a verdade é que Ele quer isso. E a isso então chamamos de ortodoxia humilde. Nós nos importamos com a verdade da fé ou com as verdades da fé e ao mesmo tempo tratamos os outros com amabilidade. Então isso é ortodoxia humilde. Deus, por meio de seu Espírito e também de sua palavra, nos capacita a sustentar ambas, a humildade e a crença correta sobre ele. Esta é uma grande verdade. Aí você tem um quadro que nos ajuda, né, a ter uma visão geral de como funciona essas questões em relação à ortodoxia ou heterodoxia. Observe a primeira aí, heterodoxia humilde. Então você tem a heterodoxia, que é a doutrina ruim, você tem aqui, ó, heterodoxia, doutrina ruim, heterodoxia arrogante, que é a doutrina ruim e o comportamento ruim. Então é realmente lastimável esta atitude, a pessoa que não leva em conta as bases bíblicas, os fundamentos da fé cristã, ou mexe neles ao seu bel prazer, e ao mesmo tempo ainda tem uma atitude arrogante, uma atitude ruim. Isso é lamentável. Então nós temos também, em segundo lugar, a ortodoxia arrogante. Então neste caso seria uma doutrina boa, uma doutrina correta, porém a transmissão deste conteúdo, a atitude é uma atitude ruim. Então ortodoxia arrogante também é algo que nós devemos certamente ficar longe. Em terceiro lugar, nós temos a heterodoxia humilde. Aí já é um pouco diferente. Heterodoxia é a doutrina ruim. É mexer nas bases cristãs, alterar ou pegar só aquilo que convém, ou totalmente descartar e cair realmente no campo da heresia. Então, heterodoxia é a doutrina ruim. E a humilde, né? Humilde que está ligado ao comportamento bom. Então a pessoa é bacana, a pessoa é legal, mas ela distorce totalmente a palavra de Deus. Isso já não é nem um pouco interessante também. Opa, voltando aqui. E em quarto lugar, realmente o nosso foco, o nosso interesse, o que nos importa é a ortodoxia humilde. Então nós temos a doutrina boa juntamente com o comportamento bom. Essa é a atitude que nós buscamos graça de Deus para que Ele venha nos dar condições e que esta seja a nossa prática. Doutrina correta e comportamento também correto. O apóstolo Paulo descreve a verdade sobre Deus como preciosa e digna de ser preservada. Em 2 Timóteo 1,14 ele diz, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, ele diz assim a Timóteo, ele dá esse comando, ele dá essa ordem, guarde esse precioso tesouro
que foi entregue a você. Quando ele diz digna de ser preservada, você tem ali em algumas traduções o bom depósito, conforme você pode ver aí na sua tela. Esta ideia então do bom depósito, né, a ideia do grego, né, ali você tem parakatateque, uma palavra difícil de falar em grego, mas nos importa nesse momento o significado dela. Algo valioso, confiado ao cuidado de alguém. Uso do conhecimento correto e da pura doutrina do Evangelho. Ou manter firme e fielmente e transmitir honestamente para outros. Então, Paulo diz a Timóteo que esta verdade sobre Deus, que ela é na verdade um bom depósito ou um tesouro precioso, ela deve ser guardada por Timóteo. E ele também deve entregar esta mesma verdade, sem adulterá-la, sem mexer nela, ele deve entregar a outros. Então é muito maravilhosa aí esta passagem bíblica a todos nós, que Deus nos ajude a sermos dessa forma. Algumas pessoas tratam a teologia mais como se fosse uma massinha de modelar. Elas se consideram livres para modelá-la como bem quiserem. Essa abordagem realmente é perigosa. É a abordagem heterodoxa, né? E até mesmo muitas vezes arrogante também, porque a pessoa vai considerar essas verdades, aquilo que Paulo acabou de chamar de bom tesouro ou bom depósito, essa pessoa vai tratar conforme ela quiser. Por isso a ideia, entre aspas, de massinha de modelar. Ela mexe, ela formula, ela adapta, ela tira, ela coloca, conforme ela bem entender. Essa é uma atitude perigosíssima. E também nós temos em 2 Timóteo 2, 14 a 23, nós temos aí também um alerta, né? O apóstolo Paulo, aí nos versículos 14, 16 e 23, ele vai usar termos aí que são bastante, até em alguns casos, sinônimos. Ele vai por 3 vezes nesta passagem, ele vai destacar a Timóteo e lembrar a Timóteo, olha, evite discussões, ou evite conversas vãs, e também questões tolas e inúteis. Ele faz este alerta a Timóteo, e que isso também venha servir de alerta a todos nós que queremos, com fidelidade, anunciar a verdade de Deus a este mundo, né? Não nos envolvermos em discussões desnecessárias, conversas que não produzem nada, e questões que são tolas, inúteis, questões secundárias, periféricas, né? Questões que não têm importância nenhuma. Não está se dizendo aqui que não se deve tratar de questões que são questões menores, digamos assim. É claro que há espaço para estes assuntos, mas aqui o ponto de discussões, conversas vãs e questões tolas, inúteis ou secundárias até mesmo, são aqueles assuntos que realmente não vão contribuir em nada, não vão trazer, não vão agregar nenhum conhecimento, não vão agregar nenhuma edificação, não vai trazer nenhuma espécie de uma melhoria de aproximação com alguém. Pelo contrário, são questões que só vão gerar brigas, rachas, muitas vezes desnecessárias. Então este é o alerta aí que fica em 2 Timóteo 2, 14 ao 23. Esse tipo de comportamento arrogante, ele pode trazer prejuízos sobre as pessoas. Ele não ajuda em nada, ele só atrapalha, na verdade. Que Deus nos ajude a defender e pregar a verdade dele, bondosa e fielmente. Mais uma vez a ideia, ortodoxia humilde, fiel à ortodoxia, à palavra de Deus, ao tesouro, né? Às sãs palavras, né? Que nós recebemos, fidelidade. Então a este conjunto chama-se ortodoxia, mas de forma bondosa. Então envolve a questão da humildade. Que o Senhor, né, ou melhor, voltando ali, bondosa e fielmente num mundo decaído, neste mundo manchado pelo pecado, neste mundo que está caído, porque a humanidade que está fora de Cristo, ela está em Adão, e ela precisa, por meio da pregação do Evangelho, este homem e esta mulher que estão em Adão, eles precisam então crer no Evangelho do Senhor Jesus, a verdade de Deus deve ser anunciada a eles, e então, se o Espírito Santo abrir o seu coração e o seu entendimento, aquela pessoa então sairá de Adão, sairá das trevas e virá para Cristo, para a maravilhosa luz de Cristo. Mas para que isso aconteça, eu devo defender, anunciar a verdade, o Evangelho, de forma fiel e também de forma bondosa e generosa. Que o Senhor nos ajude a encontrar formas
pelas quais poderemos influenciar mais a vida das pessoas quando o assunto da ortodoxia surgir da próxima vez. Quem sabe Deus vai preparar alguns momentos, algumas oportunidades em meio aí ao nosso grupo de amigos, ou talvez algumas pessoas ali no trabalho, talvez aquele almoço em família. Você que tem isso no coração de defender a verdade de Deus, defender a ortodoxia ou anunciar ela ao perdido, que Deus venha a preparar a cada um de nós este momento e que nós possamos lembrar de defender esta fé, mas com bastante cuidado e bastante humildade. Amém? Que Deus nos ajude a isso. Acompanhe o próximo vídeo, pois nós iniciaremos o capítulo de número 2. Terminamos aqui o capítulo 1, a qual tem por título: a sua atitude, então, ela é importante, a maneira com que lidamos, a maneira com que expressamos e anunciamos a ortodoxia. Então, a nossa atitude, a sua atitude, ela é importante. Agora, no capítulo 2, nós iniciaremos, então, ele tem o título de Com Lágrimas nos Olhos. Vai ser bem interessante, então não perca aí, vamos estar juntos, aprendendo e crescendo na palavra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Se você desejar, você pode, em qualquer livraria aí próxima à sua casa, adquirir esse material aí, este belo livro escrito por Joshua Harris, Ortodoxia Humilde, tá certo? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Ele abençoe os seus estudos e que você possa cada dia ser um defensor humilde da verdade de Deus, amém? Deus nos dê graça para isso. Um grande abraço a todos.